Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Nômades Literários, na nossa série Morando em Gênesis, e hoje nós iremos falar sobre a formação da mulher. Estou com essa camisa meio surradinha aqui, mas temos aqui algumas mulheres aqui no, de Hollywood que a gente pode fazer essa homenagem. Bom, os versículos de hoje que nós iremos cobrir é Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao 25. Iremos fazer comentários pensando alguns termos e palavras-chave do nosso conteúdo. Bora para a aula! Muito bem, pessoal, vamos lá. A formação da mulher, Gênesis capítulo 2, versículos 18 ao 25. Não é bom. Primeiro termo aqui no versículo 18, o Senhor disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Pela primeira vez aparece o veredito e julgamento de que não é bom. Não é bom pelo fato da solidão do homem, não é bom por impedir a propagação da raça humana por geração natural. Auxiliadora. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só? Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele, para auxiliar, cultivar a para auxiliar a cultivar e guardar o jardim e encorajar o homem a seguir em obediência o mandamento de Deus. Agora vamos a uma citação. Olhos atrás da cabeça? Bem, não exatamente, mas quase. A mulher não só tem maior variedade de cones na retina, como possui uma visão periférica mais abrangente que a do homem. Como guardiã da cria, tem o cérebro pronto para perceber um campo visual de pelo menos 45 graus de cada lado da cabeça e acima e abaixo do nariz. Muitas mulheres têm boa visão periférica de quase 180 graus. Os olhos do homem são maiores que os da mulher, e o cérebro masculino é configurado para uma visão a longa distância, do tipo túnel, que o faz enxergar claramente em frente até muito longe, como se usasse um binóculos. Como caçador, o homem precisava ser capaz de identificar e perseguir alvos distantes. Desenvolveu então um tipo de visão que parece usar antolhos para que não se desvie do foco. A mulher precisava de um raio de visão que lhe permitisse perceber algum predador se aproximando. E é por isso que o homem moderno consegue facilmente encontrar o caminho de um bar muito afastado, mas não é capaz de achar qualquer coisa na geladeira, no armário ou na gaveta. E já a mulher, ela consegue ver, porque é periférica a visão dela, né? Agora, um dado aqui interessante. Em 1997, 4.132 crianças foram atropeladas em estradas da Inglaterra, sendo que entre os feridos havia 2.460 meninos e 1.492 meninas. Na Austrália, o número de meninos acidentados passou do dobro das meninas. Isso acontece porque os garotos, além de mais imprudentes, têm uma visão periférica menos desenvolvida. Então, até nisso Deus pensou, a mulher seria auxiliadora e ela já tem o seu organismo preparado para a guarda, para ser uma cuidadora, para ter uma visão mais assertiva, mais periférica para cuidar do lar, da cria. Não que mulher não deva trabalhar, mas a mulher ela tem um tato maior e uma visão melhor para cuidar, para enxergar os sentimentos e os afetos dos seres humanos, principalmente de nós homens. Somos privilegiados com esses dons que são atrelados e atribuídos ao sexo feminino. Ah, e voltando, esse livro é muito bom. No caso, essa citação veio dele do capítulo 2. Por que que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? É um livro que não é religioso, mas tem bastante conhecimento científico desse casal Alan e Barbara Pease, que viajaram muitos países em busca de conhecimento sobre os dois sexos, o masculino e o feminino. Como Deus prepara o coração do homem para receber a mulher. Vemos aqui muito interessante. Veja, o versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os
a Adão, para ver qual nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então a forma com que Deus faz para que o homem perceba a sua necessidade. Longe do campo das teorias, Deus age com o homem na prática através da experiência própria e o faz enxergar com seus próprios olhos a necessidade de um par. Muito bem, Deus ele trabalha dessa forma com a gente, permitindo, circunstanciando ocasiões que faz com que a gente enxergue. Eu posso até fazer um parêntese dizendo que na terapia dos psicólogos, quando você vai numa sessão terapeuta, ele faz com que você enxergue as respostas dentro de você com seus próprios mecanismos, os seus próprios meios. Não te dando a resposta, mas te mostrando o caminho. É assim que Deus faz conosco. Um processo terapêutico e espiritual. Anestesia geral. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Primeiro caso de anestesia geral, deixando o homem inconsciente, para não participar em nada no processo cirúrgico. Parênteses, nem com palpites, nem auxílio e nem para ter posse ou domínio sobre a mulher. Muito bem. Aliada. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Costela no hebraico significa lado. Em 1 Coríntios 11, versículo 7, diz que a mulher é a glória do homem. Veja comigo, porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ele ser a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. E aqui um poema que na verdade é uma conclusão de explicação que veio primeiro de um dos reformadores da igreja, que é o Santo Agostinho de Hipona, mas foi ecoado por esse outro teólogo, Matthew Henry. E ele disse o seguinte: a mulher foi feita de uma costela tirada do lado de Adão, não foi feita da sua cabeça para dominá-lo, nem de seus pés para ser pisada por ele, mas do seu lado para ser igual a ele, para ser protegida por seu braço, e de perto de seu coração para ser amada. Muito lindo esse poema, que é uma conclusão desse texto. Aí sim, veja bem, ao comparar as versões da Bíblia em português, concluímos a tamanha satisfação do homem ao conhecer a sua metade. Primeiro aqui a versão que nós estamos usando, que é a nova versão Almeida atualizada, que está dizendo esta, afinal. Ficou um pouquinho vago, né? Vamos à outra versão. Esta sim, opa, tá melhorando. Agora a outra versão, finalmente. Agora a última versão, que é a nova versão na linguagem, nova tradução na linguagem de hoje, que diz agora sim. Por isso que eu coloquei aí sim, hein? Aí sim, Deus colocou aí o que eu estava precisando. Deus viu minha necessidade. E ela é feita da mesma substância que eu. Muito bem, agora vamos aqui ao versículo 23. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Casamento. Aqui Moisés dirige seus comentários à sua audiência, que é o povo que ele estava escrevendo esse livro, que é o povo de Israel, dando base para o fundamento do casamento instituído por Deus antes mesmo da religião. Note comigo que o termo religião é um termo latim que significa religare. Religar o homem a Deus, que o homem havia pecado. Aqui ainda não, nesse caso. Então, o casamento ele é feito de uma forma que é uma instituição antes mesmo de Deus. Colocar a religião em cena. Vamos lá. O casamento vai implicar numa mudança de prioridade na vida do homem e também em uma profunda relação de intimidade e harmonia para a vida toda. E para encerrar, eu quero colocar aqui, compartilhar uma mensagem de texto que eu refleti, que eu mandei para um confidente meu na fé, no dia 17 de dezembro de 2023. Coloquei esse texto aqui falando sobre esse versículo e Deus me trouxe à memória e eu busquei lá no meu WhatsApp para poder compartilhar com vocês. Olha só, inocência. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Vamos ler esse texto aqui.
Bom dia, meu irmão. Um papo de café da manhã. Quando nos perguntam o que é humilhação, as respostas podem ser: é quando somos envergonhados publicamente, e é quando somos rebaixados e diminuídos, e quando somos expostos de nossas fraquezas e falhas, ficando despidos de honra nesta nudez. E quando falamos em nudez, quem nunca teve o pesadelo bizarro de estar nu em público? É quase um inconsciente coletivo esse pesadelo. Quero lembrar de Adão e Eva enquanto nus no jardim, em corpos de adultos, viviam na era da inocência humana. Após comerem do fruto proibido do conhecimento do bem e do mal, atingiram o estado de consciência humana. Ora, o pecado não foi o ato de comer, e sim o de sentir necessidade de crescer, de se desprender, de conhecer, de agir em autonomia independente. Porque penso eu, se Deus os fez à sua imagem e semelhança, mais cedo ou mais tarde eles haveriam de comer daquele fruto. Assim eles pularam etapas, metendo os pés pelas mãos. O orgulho precede a queda. Queda esta que resultou na humilhação da humanidade, onde a mesma se encontra suja e despida de honra e pureza diante da santidade do Criador do universo. Até que veio o segundo Adão, a saber, Cristo Jesus, que se despiu de seu trono de glória nos céus, humilhou-se a si mesmo e se tornou carne e morreu por nossa sujeira. Assim, enquanto por causa de um humano que se engrandeceu e foi humilhado, levando a todos nós, também por conta de outro ser humano sendo Deus encarnado, se humilhou e foi exaltado, levando a todo aquele que nele crê, seja exaltado, cumprindo a sua palavra que diz que os humilhados serão exaltados. Dito isto, o significado de crer no Cristo ressurreto é seguir seu exemplo e estilo de vida. O apóstolo Paulo foi muito categórico e cirúrgico e oportuno ao comentar conselhos práticos para a família quando comparou. Efésios 5:25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Usando essa comparação, se Cristo teve que ceder de seu trono para salvar a humanidade, nós maridos temos que ceder para salvar nosso casamento e família. Fique bem na presença dele, que registre e considera cada ato humilhado e quebrantado de coração em seu nome e jamais deixa em branco sem antes exaltar os abatidos. Paz e bem. Muito legal essa leitura, que Deus me deu essa concepção, essa reflexão, essa visão de mundo, e eu compartilhei com vocês. Bom, terminamos a aula de hoje. Muito obrigado. As mensagens de sempre, né? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe o vídeo, e vídeos novos todas as terças e quintas. Até logo!